Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre o meu livro favorito da vida. It's beginning to look a lot like Christmas. Antes de tudo, não esquece de já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Também me conta aqui nos comentários se você já leu alguma obra da Jane Austen e qual é a sua favorita. Vamos lá então, vocês já estão cansados de saber que Razão e Sensibilidade é meu livro favorito da vida. Por muito tempo ele teve ali nos tops dos favoritos, até que eu entendi que não tinha como ser outro, né, a não ser Razão e Sensibilidade. Não só pela história em si, mas por tudo que o livro representa pra mim, sabe? Eu acho que isso é o que nos faz um livro favorito da vida. Não porque ele é o melhor escrito, não porque ele é o top, porque todo mundo tá lendo, mas o quanto o livro fala contigo, quanto o livro te marcou. Cada pessoa tem uma experiência única com a leitura. A leitura que eu faço pode não ser a mesma para você, né? Então, isso muda muito de pessoa para pessoa. Os livros favoritos de algumas pessoas talvez sejam os livros que outras pessoas não gostam e tá tudo bem. E Razão e Sensibilidade é meu livro favorito por isso. Inclusive, quando eu li ele a primeira vez em 2020, 2021, eu não tinha gostado tanto assim, eu tinha lido numa edição que não era tão boa. E aí depois eu reli e vi que ele era o meu livro favorito da vida, assim. Tanto porque ele marcou um clube do livro que eu tive em 2020. Ele marca muito a minha vida por diversas coisas. Tentar equilibrar a razão e a sensibilidade. Algumas pessoas terem mais razão, outras mais sensibilidade. E esse ano que eu fiz a segunda releitura, ele também aí marcou uma leitura coletiva com a Fê, o que deu início ao Clube Travessia. Então, assim, ele é muito especial para mim, ele marcou muitas fases da minha vida. Eu vejo, assim, eu me vejo muito no livro, no crescimento das personagens, mas a gente vai falar no final. Mas, enfim, eu acho que um livro favorito da vida, ele não é favorito só porque a história é boa, porque ele é bem escrito também, né, por isso, mas por quanto ele fala contigo e o quanto ele te marca. Essa releitura eu fiz por essa edição da Penguin e eu gostei muito. Tem texto de apoio, texto introdutório. Então, assim, é uma edição bem completa, tem quase, assim, 70 páginas de introdução e prefácio. É bem completa mesmo, eu gosto muito das edições da Penguin, mas eu tenho mais 6 edições ali que eu vou mostrar para vocês a seguir. Vou começar então por essa edição que eu reli esse ano, é a edição da Penguin. Aqui atrás. É uma edição que não tem orelhas, que era a meta que eu tinha feito para leitura coletiva. Aqui a gente tem a página inicial, com tradução de Alexandre Barbosa de Souza, prefácio de Rose Ballister, introdução de Tony Turner. Sumário. Aqui a gente tem o prefácio, tudo isso de prefácio. Aqui a gente tem a introdução. E aqui começa, né, o volume 1, porque ele é dividido em 3 conforme a impressão, né, original. São quase 70 páginas de introdução e prefácio. E aí, volume 1, volume 2 e volume 3. Ó. Por dentro, ela é assim, a diagramação. Se conseguirem comparar. Atrás ficam as notas, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Então, aqui atrás só tem as notas de Razão e Sensibilidade e um pouquinho dos outros livros. Essa é a edição da Penguin, gostei muito, gosto muito das traduções da Penguin. Então, recomendo essa aqui, até pelos textos de apoio, que ajuda bastante. Seguindo nas edições brasileiras, essa aqui é uma edição que eu peguei no sebo. Essa aqui traz o título Razão e Sentimento, é uma edição capa dura. Mas ela não tem nada. É pelo Círculo do Livro, quando saiu. E essa aqui não tem, né, nenhum texto de apoio, é só o livro em si. E aqui ele é dividido pelos capítulos, não é dividido no volume 1, 2, 3. O que não atrapalha em nada. Essa é a diagramação, então ela é uma edição mais simples.
Ainda seguindo para as edições em português, essa é pela editora La Fonte. Foi a primeira edição que eu li esse livro. Eu não gostei muito porque nesse meu livro, nessa minha impressão, ele tem alguns erros de ortografia, erros de concordância que atrapalham um pouco a leitura. Eu não sei se eles foram reimpressos, isso foi corrigido, tá? Mas quando eu li tinha esses erros, isso me desagradou bastante, incomodou a leitura e fez com que eu não gostasse tanto assim, também por isso. Aqui temos a tradução de Ciro Mioranza, da editora La Fonte. E aqui também não temos texto de apoio, só os capítulos já, ó, e os capítulos eles continuam na mesma página, então eles não têm um começo em páginas diferentes. É um papel amarelo, né? Tipo papel de jornal. E também não tem mais nenhum texto de apoio. Mais uma edição em português, essa é da editora Príncipes, eu nunca li nada dessa editora, né? Não li nenhum livro nas edições deles, eu tenho essa aqui mais para coleção mesmo. É capa dura, essa edição é muito bonita, tem o corte rosa, vem com fitilho, aqui atrás, ó, texto integral, traduzido do original em inglês, isso é muito importante. As edições, quando são traduzidas do idioma original, elas ficam mais fiéis. Em folha de guarda. Tradução de Marcelo Barbão. Aqui eu coloquei quando eu comprei. E aqui, sumário. E também não tem textos de apoio, já começa direto no capítulo. Os capítulos também começam, né, na sequência, não é nenhuma outra página. Final, não tem. Aqui mais uma folha de guarda. Essa edição é muito bonita. Agora vamos para as edições em inglês. Essa aqui é também da editora Príncipes. Essa capa não é tão uma das capas mais bonitas, mas eu comprei numa promoção de R$ 5,99 na Amazon, então valeu muito a pena para guardar, principalmente porque eu coleciono, né? Então aqui tem o capítulo 1, ela segue igual, né, o da Príncipes de capa dura. Ó, essa aqui os capítulos já começam em páginas diferentes, né, não é bem na sequência. Tem orelha, então já acaba, também não tem texto de apoio. Essa edição da Príncipes em inglês. Essa aqui foi a última edição que eu comprei. Eu comprei ela lá na Martins Fontes da Paulista. De recordação. Também em inglês, da Wordsworth Classics. E aí a anotação de quando eu comprei. Ó, aqui tem uma introdução, então, né, para quem lê inglês tem um texto de apoio, que isso é muito legal. Aqui tem a lista das ilustrações que tem ao decorrer do livro. E aqui já começa, né, o capítulo 1. Deixa eu acho uma ilustração. Aqui uma ilustração. Essas ilustrações mais simples que elas têm ao decorrer do livro. Ó. Ela também não tem orelha. É uma edição mais simples, baseando na da Penguin. Ó, o capítulo também segue. Tem as notas ao final. E sem dúvidas, uma das edições mais lindas da minha estante, de toda a minha estante, é essa edição aqui. Da World of também Editions. Essa aqui é uma edição especial, né? Olhem que linda. Não, gente, sério. Essa edição aqui é maravilhosa. Tem a folha de guarda, né? Capa dura. Collector Editions. Meu inglês é péssimo, tá? E aqui já vai direto para os capítulos. Por dentro ela é bem simples. Não tem muito, né? Não tem detalhes. Aqui já começa no final. Então ela é bem simples por dentro, mas por fora ela é realmente uma das mais
bonitas da minha estante. Vocês viram aí todas as edições que eu tenho de Razão e Sensibilidade, comentei um pouquinho aí sobre cada uma, então vamos ao que interessa, falar de Razão e Sensibilidade. Mas antes não poderíamos deixar de falar sobre Jane Austen. Ontem, dia 16 de dezembro, foi aniversário da autora, hoje ela estaria fazendo 248 anos, salvo engano. Então é um vídeo também em comemoração, né, uma homenagem a Jane Austen. Porque eu finalizei essa leitura em novembro, então demorei um pouquinho para trazer a resenha. Jane Austen é muito importante, né, para a literatura mundial, com os seus romances. A Jane, ela nasceu no sul da Inglaterra, de onde ela nunca saiu. Então ela sempre viveu nas cidades ali de Hampshire, que a gente vê inclusive nos livros dela, mas ela nunca saiu do seu país, ela nunca saiu do sul da Inglaterra. Então todo conhecimento que ela tem vem da literatura, né? O seu pai, ele tinha uma biblioteca e foi isso que fez a Jane se tornar leitora e posteriormente também escritora, né? Jane, ela era a 7ª filha de 8 irmãos, eram 6 meninos e 2 meninas, Cassandra e Jane. Cassandra era a mais velha. Inclusive, aí falam, né, que a Jane, ela se inspirou no relacionamento dela e da sua irmã para escrever Razão e Sensibilidade. Cada uma das duas personagens tem um pouco da Cassandra e tem um pouco da Jane. E pelo que a gente vê, assim, Cassandra é um pouco mais Elinor, que é uma das irmãs, e Jane é um pouco mais de Marianne, mas isso, né, é o que os historiadores aí, biógrafos falam. A gente sabe que o foco dos romances da Jane Austen são aqueles chamados romances de costumes, né, que eles retratam o cotidiano, o dia a dia de uma família. A gente pode ver que os livros dela, eles não trazem, assim, muita coisa. É o cotidiano, como era naquela época. As meninas, né, ficam em casa, aprendem a ser donas de casa, vão tomar chá, tem os tradicionais bailes, enfim, jantares, almoços, as pessoas se visitam bastante. Então, é um tradicional mesmo daquela época, é o que se baseia nas histórias da Jane Austen. As suas mais famosas aí, Orgulho e Preconceito, a sua obra mais famosa, Persuasão, Emma, Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Abadia de Norton. Infelizmente, Jane, ela faleceu muito cedo, né? Então ela não conseguiu escrever mais romances, inclusive Persuasão foi seu último romance, ela faleceu antes de Persuasão ser publicado. Foi uma perda importante, né, para a literatura, porque vamos pensar, né, se ela tivesse vivido mais um pouco, quantas obras maravilhosas a gente podia ter aí, mas ela marcou muito a literatura, todo mundo acho que já ouviu falar em Jane Austen, e se você ainda não leu, leia alguma coisa dela, eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive, alguns homens têm preconceito aí por ler, né, Jane Austen, mas é muito legal que o próprio Churchill, ele dizia, né, que ele leu Jane Austen, então, assim, foi uma escritora que alcançou muitas pessoas e continua alcançando muitas pessoas. E eu acho isso muito legal. E reafirmo, leiam Jane Austen e leiam Razão e Sensibilidade. Vamos lá, então. Segundo a família, a Jane escreveu Razão e Sensibilidade na sua primeira versão em 1795, em formas de cartas. Então, ela tinha o costume de ler essas cartas que ela ia escrevendo para sua família à noite, ali durante um jantar. Então, a primeira versão de Razão e Sensibilidade, ela foi em forma epistolar, só para sua família mesmo, e ali foi quando tudo começou. Em 1797, ela escreve a forma final de Razão e Sensibilidade, na época chamada como Elinor e Marianne. Elinor, a razão, né, que tem mais os traços de razão, e Marianne, que vem aí com a sua sensibilidade, com os seus sentimentos. Então, uma expressa mais a razão e outra expressa mais a sensibilidade. Então, em 1811, Razão e Sensibilidade foi a primeira obra publicada da autora, né? Apesar de não ter sido a primeira obra finalizada, a primeira obra escrita dela, que dizem ser Orgulho e Preconceito. Então, ela publicou, né, Razão e Sensibilidade sob o pseudônimo A Lady. Ela não foi publicada como Jane Austen na primeira vez. Razão e Sensibilidade foi publicada em 3 volumes. Inclusive, essa edição da Penguin é muito legal, porque ela divide os 3 volumes, como ela foi originalmente publicada. Então, depois de um tempo que o livro se tornou um volume único e começou a ser vendido assim. E uma curiosidade muito legal é que a Jane, ela pagou para a Razão e Sensibilidade ser publicada. Então, não bastava só, né? Não foi alguém que achou ela não enviou para uma editora, não. Ela pagou para ter o seu livro publicado. Aqui no Brasil, a primeira publicação do livro chamava-se Razão e Sentimento, pela editora José Olímpio. Hoje é um selo do grupo editorial Record. Inclusive, algumas editoras ainda usam
razão e sentimento, então vocês vão encontrar tanto razão e sensibilidade, razão e sentimento, alguns nomes aí diferentes, mas trata-se tudo da mesma obra. Então vamos lá, né, o que interessa, vamos à história. Alguns spoilers, porque eu não consigo não dar alguns spoilers aqui, mas aqui a gente vai conhecer a história da família Dashwood, principalmente das irmãs, né, Elinor e Marianne. Elinor aí a razão do livro e Marianne o sentimento, né, a sensibilidade. Então tudo vai começar quando a Marianne e a Elinor e a sua outra irmã mais nova, Margaret, elas moram ali com seu pai e com a sua mãe. O seu pai ele acaba ficando muito doente e acaba falecendo, né? A mãe das meninas, a senhora Dashwood, já é a segunda esposa do pai, né, do senhor Dashwood. E do primeiro casamento, ele tem um filho mais velho, o John Dashwood, né, que é irmão das meninas, mas elas não têm, assim, tanto contato com ele. Ele já é casado, ele já tem a sua família. E quando o pai tá ali no leito de morte, quase falecendo, ele chama, né, o filho mais velho e faz o filho prometer que ele nunca vai deixar as meninas passarem necessidade, né, que ele vai amparar as meninas, que ele vai cuidar, que ele vai dar o que elas precisam. E aí o John, ele promete, né, que nunca ia deixar as irmãs dele passar fome, que não ia deixar a senhora Dashwood passar necessidade. Então ele faz essa promessa ao pai para que o pai possa descansar em paz. Depois de um tempo, quando o pai acaba falecendo, o John e a esposa Fanny, eles vão até a casa ali que eles moram, porque o John é o herdeiro da casa, né? Afinal, naquela época, os bens iam só pro filho homem. Então ele chega na casa, ele diz que as mulheres ali, que a Elinor, a Marianne, a senhora Dashwood e a Margaret, elas vão precisar se mudar. Como elas tinham pouca renda, então elas precisam achar um local menor, né, da onde elas estavam acostumadas. E aí ele diz que ele vai ajudar elas. Elas acabam procurando assim um chalé. Elinor, sempre com a sua razão, ela ajuda a mãe a procurar essa nova casa para elas morarem, que tenha um custo mais baixo. Elas vão ter que dispensar alguns empregados, elas não vão poder levar o que elas têm, porque elas vão ir para um lugar menor e também não cabe tudo que elas têm. Então a Elinor sempre assim muito sensata, muito com a razão, ela acaba ajudando a mãe. Até que um parente da senhora Dashwood, ele escreve uma carta e diz que tem um chalé que ele vai, né, alugar por um valor ali menor para elas e que ele ficaria muito feliz de ter elas perto deles. Só que esse chalé é longe de onde é a casa, né, dos Dashwood, então é mais longe assim que o normal, é uma região mais afastada. E o John promete que vai visitar, que vai ajudar. E aí até que começa aí a Fanny a persuadir ele e dizer que ele tá fazendo demais, que elas não merecem tanto, que a senhora Dashwood não merece tanta ajuda, que elas têm uma renda anual, que essa renda anual já é muito alta. Então ela começa a persuadir o John e ele começa a baixar as ajudas. Ele já disse que ia ajudar, por exemplo, 1.000 libras, ele já ajuda com menos, enfim, né? Ele começa a cair nos golpes da Fanny. Então a gente vê que a Fanny, ela vai persuadindo muito o John, ele vai caindo aí nessa e ele acaba ajudando elas com pouquíssima renda. E elas, né, meio que se conformam, não falam nada. Enquanto elas ainda estão ali na casa dos Dashwood, na antiga casa dos Dashwood, surge o Edward, que é o irmão da Fanny, né? Edward Ferrars. E a Elinor, ela tem assim uma paixãozinha pelo Edward. Ela fica meio apaixonada, ela acha ele muito bonito. A mãe e a irmã percebem, eles começam a conversar, ele também dá uma olhada para ela, sabe que ele tem um interesse, mas a Fanny, ela deixa bem claro, né, que o Edward ele não vai se casar com qualquer mulher, que ele vai se casar com uma mulher rica, com uma mulher de posses. Então ela já tenta cortar, né, o relacionamento da Elinor com o Edward. Mas a Elinor, como sempre, é muito sensata, muito razão, ela, né, consegue controlar, os seus sentimentos são muito bem controlados. Até que chega um momento que elas são obrigadas a se mudar, né, a ir para esse chalé mais afastado. E o Edward diz, né, para Elinor que vai fazer uma visita para elas, então ela fica aí com essa esperança. E quando elas se mudam para esse chalé, o Sr. John Middleton, que é o dono desse chalé que é alugado para as Dashwood, ele fica muito feliz com elas ali, ele vai recepcioná-las, né? Ele e a esposa, ele convida elas para um jantar na casa deles, diz que elas nunca vão se sentir sozinhas. Então ele é super acolhedor. Então elas até estranham esse tanto de gentileza pelos Middleton, mas elas ficam assim e vão, né? E aí, nesse jantar, tem o Coronel Brandon, que é um amigo do Sr. John, é um homem mais velho, né? Um homem já aí feito, já tem as suas posses, né?
E ele fica assim meio de olho na Marianne, mesmo ela sendo um pouco mais nova que ele. Mas ela nem liga pra ele, diz que ele é apenas um velho, né? Que ela não tá nem aí. E a vida cotidiana das irmãs, elas vão acontecendo. A Marianne, ela fala pra ele, né? Ué, será que o Edward não vem te visitar? Porque a Marianne, ela é muito sonhadora, ela é muito apaixonada, ela é muito romântica. Então a Marianne, ela sonha, né? Que esse amor romântico, ela sonha de conhecer o homem da sua vida. E a Elinor, ela é sempre um pouco mais sensata. Um dia de passeio, Marianne e Margaret, né, a irmã mais nova das irmãs ali, Elinor e Marianne, elas vão fazer um passeio aí pelo campo. Acaba chovendo muito e a Marianne, ela acaba torcendo o pé, caindo e torcendo o pé. Até que vem um moço, né, a cavalo, estava passando por ali, resgata a Marianne. Esse moço se chama Willoughby e a Marianne fica encantada com ele. É por ele ter cuidado dela, ele ter levado ela até em casa. Quando ele chega com a Marianne na casa das Dashwood, a mãe principalmente fica super feliz, né? Porque elas já começam a perceber aí esse interesse. Então a Marianne, ela desperta esse amor à primeira vista do Willoughby sem mesmo conhecer ele bem, né? No outro dia, que a Marianne estava se recuperando, chega o Coronel Brandon com flores para Marianne, porque ele está interessado, né, na Marianne. E a Marianne meio que ignora ele e logo chega o Willoughby. Então, assim, a Marianne, ela tá ali com o Coronel Brandon e com o Willoughby, um já ali com suas posses, que já está mais bem resolvido, o Willoughby que ela acabou de conhecer, mas ela começa a ter mais intimidade com o Willoughby, né? Tudo que os dois pensam, eles pensam iguais, ela gosta de Shakespeare, ele sabe os sonetos, então ele é assim um conquistador, ele vai conquistando a Marianne, ele sabe que ela gosta, ele já percebeu que ela é super romântica, então ele vai conquistando ela aos poucos. E a Marianne, no começo do livro, ela é mais chata, e eu concordo, muita gente não gosta dela por isso, porque ela ainda é muito ali, sintomas de adolescente, sabe? Jovem ali. Então ela começa a falar mal do Coronel Brandon, ela e o Willoughby, eles começam assim, a falar dele. Então a gente vê essa imaturidade no começo da história da Marianne, né? E isso incomoda um pouco. Ela realmente fica chata, apesar de ela ser a minha personagem assim, favorita. Mas a gente vê essa parte chata da Marianne, sabe? De ser imatura mesmo, sabe? De não saber agir. Enfim, a Marianne ela tem essa imaturidade no começo do livro, daí juntando com o Willoughby, os dois mesmo meio que falam mal assim do Coronel Brandon. E nesse tempo, a Elinor ela fica muito amiga do Coronel. Então, assim, os dois ficam muito amigos mesmo e ela sabe que, né, o melhor pra Marianne seria ficar com o Coronel Brandon. Até que a Marianne, ela pede, assim, pra ficar sozinha em casa, porque ela tava esperando muito a visita do Willoughby, enquanto a mãe e as irmãs vão pra casa dos Middleton. E aí, quando elas voltam, o Willoughby, tipo, tá muito assustado e a Marianne chora muito, né? E a Marianne começa a exteriorizar a sensibilidade dela. Isso é uma percepção que a gente vai ver ao decorrer do livro, que a sensibilidade da Marianne, ela é muito exteriorizada. Então, tudo que ela está sentindo, ela demonstra. E a Elinor não. A Elinor, ela guarda para si, ela não quer que as pessoas se preocupem com ela, né? O Edward, por enquanto, ele não volta para ver elas, como ele tinha prometido. Então, ela começa a guardar isso. Ela finge que para ela tá tudo bem, que isso acontece, que ele não estava interessado, que ela sabia disso. E a Marianne não, né? O Willoughby deixou ela, né? Um spoiler aí, e ela fica muito nervosa. Então ela se desespera, ela começa a ficar doente, ela começa meio que entrar ali em um estado de depressão, porque ela não consegue conter a sua sensibilidade, sabe? Os seus sentimentos. E aí passa um tempo, elas vão para a cidade, né? Para Londres, para passar um tempo com a família Middleton, vai a Elinor e a Marianne, né? A Elinor não queria muito ir, mas para ajudar a Marianne a sair aí dessa depressão por causa do Willoughby, então ela acaba indo. Não vou tentar dar spoilers a partir de agora, porque tudo que eu falar meio que vai revelar o final da história. Num desses jantares aí, a Elinor conhece a Lucy. E a Lucy, ela revela um segredo do Edward que faz a Elinor entender por que ele não voltou para lá, né? Porque ele tinha aí um segredo que ele escondia,
que isso mudava tudo entre ela e o Edward, né? Então a Lucy contou esse segredo do Edward para Elinor e ela não sabia que Elinor estava apaixonada pelo Edward. Ela só imaginava que eles eram conhecidos por causa da Fanny, né, que é a cunhada da Elinor. Então a Elinor guarda isso para si, esse segredo até praticamente até o final do livro, quando ele vai ser revelado ali para a mãe e para as outras irmãs. Então ela guarda isso para si e ela não demonstra que ela está sofrendo por causa desse segredo. Então ela consegue aí ter esse equilíbrio, sabe? Ela consegue dominar os seus sentimentos, coisas que a Marianne não. Então o Coronel Brandon ainda ele ajuda muito a Marianne, né? Ele tenta cuidar. Ele tá em Londres no mesmo período, ele também esconde aí um segredo que vai ser revelado. E ele tem essa preocupação com a Marianne, sabe? Ele cuida dela, ele tem esse espírito protetor. Então a Marianne ela acaba se decepcionando muito com o Willoughby, né? Ela tenta assim ir atrás dele, ele meio que ignora. Ela realmente estava apaixonada, sabe? Ela estava assim muito interessada, ela achava que ela ia casar com o Willoughby. Então esse foi um baque muito grande para ela, sabe? E mesmo ele ignorando ela, né, não respondendo as suas cartas, ela tentava ir atrás, ela insistia, até que ela viu assim que não tinha mais o que fazer. E ela entra assim em um estado muito feio da doença, ela fica com febre, né? As pessoas acham assim até que ela vai morrer porque ela exterioriza muito. Os sentimentos assim da Marianne, eles vêm revertidos como se fosse uma doença, né? Exteriorizando mesmo, como eu falei. Vou deixar em aberto aí, mais ou menos, o restante da história para vocês descobrirem, lendo Razão e Sensibilidade. É uma história que no começo eu acho que muitas pessoas vão achar arrastada, mas insistam, tá? Porque melhora muito, a gente quer saber muito o que acontece aí entre as irmãs. Aqui a gente já vê a comparação do amor, das paixões das duas, como cada uma lida melhor. Então aqui não é uma história romântica, aquele romance romântico meloso, mas é uma história de um bom romance, né? A Jenny ela tem um poder assim de descrição que poucos autores têm. Então ela descreve o lugar, ela descreve a ambientação, ela descreve os personagens. Então, assim, as características dos personagens, quando vocês estiverem lendo, são muito características, assim, a gente imagina eles, e ela tem um ótimo poder de descrição. Isso é muito legal, uma das coisas que eu mais amo na Jenny. Então eu quero que vocês leiam e me contem o que vocês acharam aí do final, de como uma lidou melhor que a outra. É uma questão de equilibrar, né? Razão e sensibilidade. E aqui a gente vê que a Marianne, ela não consegue ter esse equilíbrio. Então, a sensibilidade dela se sobrepõe muito à razão, né? E ela vê assim, a gente vê que ela se doa 100% pro Willoughby e ela acaba se machucando. Isso tem uma consequência terrível. E a gente vê que ela despreza muito, né, o Coronel Brandon, que é quem estava ali com ela, que é quem realmente se preocupava com ela, né? Então, isso a gente vê que muitas vezes a gente também não dá valor para quem está perto da gente, né? A gente quer o que está longe, mas o que está ali, quem está sempre com a gente não dá esse devido valor. O Coronel Brandon, talvez, né, para Marianne, seria um excelente marido. Ele já tinha posses, ele já era uma pessoa, né, já com a vida feita, apesar de ser mais velho, mas ela não queria ele, né? E a ilusão aí, né, de um amor. A gente vê essa paixão arrebatadora chegando na vida da Marianne, mudando tudo, ela perdendo o juízo por causa dessa paixão, né? Ela aí não sabendo o que fazia, ela se entregando 100%, enquanto o outro não estava entregue 100%. E a gente sabe que a paixão, ela pode ser considerada um vício, né? A partir do momento que você está ali viciado, é muito difícil de você largar, né? Você tem que ir largando aos poucos. Então, esse sumiço do Willoughby do nada foi um baque muito grande para Marianne, porque ela ficou sem o seu vício, digamos assim, do nada. E a gente vê que nenhuma das duas, elas são imunes, né, ao sofrimento. A Marianne, ela sofre muito mais, porque ela não consegue ter esse controle dos seus sentimentos. Já a Elinor, ela tem esse controle maior, ela tem, né, mais razão. E é muito legal isso, de a gente perceber o equilíbrio assim, das duas. E a minha personagem favorita é a Marianne, talvez por ver esse crescimento dela no livro, sabe? Que chega uma parte que ela cai em si, que ela consegue dominar os seus sentimentos, que ela consegue ter mais um pouco de razão, que ela vê que a Elinor era daquele tipo porque ela não é que ela não tinha sentimentos, mas ela conseguia controlá-las, se preocupava mais com as outras pessoas. Não que a Marianne não se preocupasse, mas a Elinor, ela tinha esse domínio dos seus sentimentos.
Então, esse crescimento da Mariane, sabe? Toda essa transição é o que eu mais gosto nela. Ter ali a sua maturidade, depois ela caindo em si. Infelizmente, teve que sofrer muito, né? Para ela ter essa razão, para ela conseguir ser mais madura. Mas isso é uma coisa que a Jenny escreveu muito, muito bem. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, de analisar essa razão e essa sensibilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, na verdade, desse bate-papo aí de razão e sensibilidade, de vocês terem conhecido um pouquinho melhor o meu livro favorito da vida. Não esqueçam de contar aqui nos comentários qual edição você achou mais bonita, qual edição mais bonita da minha estante. E também de comentar aqui se você tem algum livro favorito da vida. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.